Olá investidores, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a CSN. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre o que a CSN faz, para quem não conhece muito bem a empresa. Vamos falar do resultado do terceiro trimestre de 2020 da CSN e falar sobre as perspectivas para a CSN, tá bom? Falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado de aço, né? Então, falar um pouquinho aqui do que está acontecendo no Brasil, na China e também um pouquinho sobre o IPO da Casa de Pedra, da mineração da CSN, tá bom? Então, para quem não está inscrito aqui no canal, queria pedir para você se inscrever e ativar as notificações. Então, bora lá. Então, pessoal, a CSN, ela é uma Companhia Siderúrgica Nacional, né? CSN, a sigla para a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma empresa que tem tanto siderurgia, mineração, logística, energia e parte de cimento, tá? Então, coloquei para vocês na tela aqui. Aqui vocês conseguem ver o nome das usinas, das plantas industriais que ela opera em cada um desses segmentos, né? Sendo a siderurgia, historicamente, o principal segmento da empresa, mas a mineração também bastante relevante, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, a primeira tabela que a gente vê quando a gente abre o release da CSN é essa tabela de destaques da empresa, né? Então, a gente começando a olhar ela aqui de cima para baixo, né, a gente vê que a primeira informação que eles colocam aqui são os destaques operacionais, tá? Então, o primeiro deles sendo as vendas de aço, em 1.000 toneladas. Então, a gente pode ver aqui que do segundo trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2020, as vendas de aço cresceram 27%. Então, um trimestre contra o outro, crescendo 27%. Mas a comparação que eu acredito que é a mais correta a se fazer, comparar anualmente, lembrando que muitos negócios têm sazonalidade. O que isso quer dizer? Né? Muitas empresas elas têm vendas que diferem entre períodos diferentes do ano, né? Na siderurgia, isso é verdade. Empresas de varejo, onde você tem datas comemorativas como Black Friday, Natal, esse tipo de coisa, também existe bastante sazonalidade. Então, o mais correto é a gente sempre comparar um ano contra o outro ano, né? Então, no caso da CSN aqui, crescimento de 20% na comparação anual, bastante forte o número, né? O segundo número operacional importante que a gente vai olhar são as vendas de minério de ferro. Então, aqui, novamente, a empresa mostrando um crescimento na comparação trimestral, mas na comparação anual, mostrando aí um número no 0 a 0, né? Então, pela primeira vista, olhando para os números operacionais da CSN, a gente fala, pô, a CSN conseguiu entregar mais vendas, mais volume, tanto na operação de aço quanto na operação de minério de ferro. Então, resultado, à primeira vista, positivo, né? O segundo número que a gente vai olhar aqui, a gente começa a olhar para os números financeiros da empresa. Então, a gente vai olhar para a receita líquida, ver aqui um crescimento 40% trimestralmente e 45% anualmente. Então, outro número bastante positivo, refletindo aí os números de volumes, né? Então, quando a gente olha para o volume de aço e olha para o volume de minério, a gente esperaria um crescimento na receita, mas aparentemente, para a receita ter crescido 45%, teve um componente de preço. Então, quando a gente pensa em siderurgia e mineração, a receita dessas empresas, principalmente, vai ser preço versus quantidade vendida, né? Então, se a gente teve um aumento de aço de 20% no volume, na mineração de 0%, mas a receita líquida subiu 45%, né, a gente pode esperar que teve um aumento relevante nos preços dessa empresa, né? O indicador talvez mais importante dessa empresa do lado financeiro, o EBITDA da empresa, também tem um crescimento relevante, aí, mais de 100% anualmente e 80% trimestralmente. Com isso, a margem EBITDA saltando aí de 25%, 29% para 39%. Quando a gente está olhando para a CSN, uma das grandes preocupadoras dos investidores, faz bastante tempo já, né? Eu vou falar dos últimos 10 anos, talvez, mas pelo menos dos últimos 5 anos, é o endividamento da empresa. E a empresa conseguiu gerar caixa quando a gente olha para a dívida líquida ajustada dela. Então, a gente vê aí do segundo trimestre de 2020 saindo de 33 bilhões de reais para 30,6 bilhões de reais. Então, teve uma geração de caixa relevante no trimestre que permitiu à empresa aí melhorar os seus indicadores de endividamento, tá? Então, pessoal, quando a gente olha um pouquinho mais de detalhe na receita líquida da CSN, a gente pode ver que 50% veio da siderurgia. Então, o gráfico subindo para vocês aí na tela, tá? 42% da mineração, e aí você tem os outros negócios, sendo que logística é um negócio que foi mais representativo. Mas é interessante notar, se vocês olharem no canto inferior dessa imagem, também a tendência ali, principalmente de cimentos, né? Então, cimentos, um negócio que praticamente dobrou a receita do ano passado para esse ano, mostrando um bom momento que a indústria nacional, a indústria de construção nacional vive, tá? Então, a gente consegue ver aqui, tanto em aço quanto em mineração, resultado de a receita bastante forte, porém, em cimento também um destaque aqui positivo, né? E agora olhando como isso se traduziu em resultados, né? Então, a gente vê que a empresa conseguiu gerar aí 550 milhões de reais
em EBITDA, né? Então a geração de caixa operacional, a gente pode chamar o EBITDA com a métrica para geração de caixa operacional daquela operação. Segmento de siderurgia, resultado bastante expressivo, mais quintuplicando o seu resultado em relação ao ano passado, mas talvez mais relevante do que isso ainda foi a mineração, que em termos absolutos atingiu aí 2,7 bilhões de reais, saindo de 1,3 bilhões de reais. Então a gente está falando aqui de o resultado, apesar de ter dobrado, então em termos percentuais o crescimento foi menor que na siderurgia, mas em termos absolutos teve um crescimento bastante considerável aqui na mineração. Né? Então tudo isso que a gente falou aqui se traduz no EBITDA consolidado da empresa. Então, juntando tudo que eu mostrei nas últimas imagens para vocês, a gente vê que em relação ao segundo trimestre de 2020, realmente a maior variação, a maior contribuição para chegar na geração de caixa operacional, né, no EBITDA do terceiro trimestre de 2020, foi a mineração. Tá? Então, 90%, com esse crescimento de 90% em relação ao segundo tri de 2020. Tá bom? Então, olhando um pouquinho mais de detalhe aqui para a performance da siderurgia, então subindo de novo a imagem aqui para vocês da performance da siderurgia, a gente vê aqui, como eu já tinha comentado, volume de vendas, né, aqui no gráfico do canto esquerdo, que eles mostram para a gente o mercado interno embaixo, o mercado externo em cima, então são os números em 1.000 toneladas. É importante notar aqui o volume crescendo 27% na comparação trimestral. E aí no lado direito, quando a gente olha para a receita por tonelada, então aquela linhazinha superior ali, que foi 3.576 no terceiro trimestre de 2020, foi um número que cresceu 4% em relação ao segundo tri de 2020. Então a gente junta esses 4% mais de crescimento de preço, mais os 27% de crescimento de volume, chegamos nos 33% de crescimento de receita em relação ao segundo trimestre de 2020, tá bom? Simples assim. E tudo isso se traduzindo aqui em um crescimento no EBITDA e na margem EBITDA da empresa, né? Então, o EBITDA da empresa, a margem EBITDA, saiu de 9% no segundo trimestre de 2020 para 12%. Então, a siderurgia mostrando uma tendência positiva. Outra coisa que a gente precisa olhar dentro da siderurgia é para o custo, tá? Então, olhando para outra imagem aqui, eu mostro para a gente o custo, a gente vê que o custo da empresa, o custo da placa da empresa, também não sofreu um aumento considerável em relação ao segundo trimestre de 2020, tá? Então, a gente teve um aumento na receita na ordem de 33%, enquanto o aumento nos custos apenas na ordem de 2%. Então, isso se traduz realmente nesse ganho de margem que a gente viu no slide anterior, tá bom? E aí, quando a gente olha para a mineração, que talvez foi o destaque positivo aqui, acho que a principal coisa que vale destacar é que em relação ao segundo trimestre de 2020, a gente teve um crescimento razoável aí dos volumes, mas esse volume, como vocês podem ver nessa imagem, ele já vinha rodando na faixa de 10 milhões de toneladas por trimestre e caiu recentemente, né? Então, a CSN ela teve que adequar os seus volumes após a tragédia de Brumadinho. Ela, a partir de janeiro desse ano, ela está gerando todos os seus volumes a seco, então sem o uso de barragens, né? E isso acabou fazendo com que a empresa ela reduzisse seus volumes de minério de ferro, mas já está conseguindo retomar, né? Mas o principal impacto aqui que a gente tem para a empresa, que levou a esse resultado tão forte para ela, foi o preço do minério de ferro. Tá? Então, o minério de ferro ele passou o terceiro trimestre de 2020 com uma média aí de $118 por tonelada. Então, isso aqui é o minério de referência, 62% de ferro. Tá? Então, quando a gente está falando do mercado de minério de ferro, a gente tem diversas qualidades de minério de ferro, mas a gente tem o minério de ferro que é o padrão, é o base. Então, quando falarem para vocês o minério de ferro 62%, esse é o minério de ferro padrão. Tá? Ou se alguém só falar do preço do minério de ferro, vai estar se referindo a essa qualidade de minério de ferro. Então, é o preço de referência global para minério de ferro, e ele subiu 27% em relação ao segundo trimestre de 2020, né? Sendo então passou a média de 118 e hoje está a $131 por tonelada. Então o que a gente pode esperar para frente também, olhando para a mineração da CSN, é o resultado deve continuar a crescer em função do preço do minério mais alto, né? Tá? Então falando um pouquinho de perspectivas, né? Como eu já comentei, minério de ferro, então a gente tem na mineração, as coisas continuam indo bem, o minério de ferro continua mais alto aí do que o preço médio do terceiro trimestre de 2020, então a gente deve ver um resultado bom no quarto trimestre da mineração da CSN. Se ela conseguir manter os volumes que ela entregou, ela deve entregar um resultado ainda melhor. Do lado do aço, o que a gente tem visto, as empresas anunciaram um aumento de preço em novembro, tá? Então, tanto o CSN quanto os Minas e a ArcelorMittal anunciaram um aumento de 10%, 10 a 12%, os seus preços de aços planos, tá bom? A CSN ela produz, na sua maioria, aços planos, ela também vende aços longos, tá? Então, para quem não conhece muito do setor ainda, a gente
o setor aços planos são os aços que vão tanto para linha de eletrodomésticos, a gente chama de linha branca, né? Então, para geladeira, fogão, ar-condicionado, esse tipo de coisa, você tem aplicações ali na indústria automobilística. Então, e enquanto aços longos a gente usa mais para construção, tá? Então, aquelas treliças, a parte estrutural de construção civil, tem em torres eólicas, você também usa os aços longos, então são os vergalhões, a gente fala, né? Talvez o principal produto do aço longo aí usado para construção é o vergalhão, tá? Então a CSN ela produz os dois, mas principalmente aços planos, e a gente tem um impacto positivo para a empresa, esse aumento de preços aí de 10% para a distribuição. Lembrando que então esse impacto, né, quando a gente está olhando para os preços da CSN, né, então a gente tem uma parte de aços planos, uma parte de aços longos. Então a CSN ela apresenta para a gente a quebra de quanto ela vende para cada segmento, como vocês podem ver, né? Então aqui no terceiro trimestre de 2020, a maior parte foi a distribuição, 40%, que é justamente para onde vai esse aumento de preço. Então a gente vai estar falando aqui do aumento de 10% em cima dos 38%. Em geral, ela não repassa todo o aumento, mas a gente pensar em alguma ordem de 7% em cima dos 40% faz sentido. Então, pensando de uma maneira consolidada em cima dos volumes de aços planos dessa empresa, a gente poderia estar falando aí no aumento da ordem de 2%, 2,1%, coisa do tipo. Tá bom, pessoal? Então, notícias boas, tanto do lado da mineração, o preço do minério forte ainda, dentro do lado do aço também os preços continuam a subir, e outra coisa que vale a gente notar é a produção de aço aqui no Brasil. Então, nós tivemos nossos dados de produção de aço de setembro, foram soltados recentemente, e a gente viu aqui os aços, tanto aços planos quanto aços longos, crescendo mais de 10% na comparação anual. Então, a gente teve as vendas de aços planos crescendo 12% e as vendas de aços longos crescendo 11%. Então, esses dados, né, de setembro aí reforçando também o bom aumento de volumes que o setor vem vivenciando, né? A gente está falando aí de preços crescendo 10% para distribuição, volumes também crescendo na faixa de 10% para tudo aí, né? Então, a gente está vendo aí outro setembro, um mês forte, a tendência de volume para o setor bastante boa. Então, estamos falando de preços bons para aço, volume continua bom e preços para minérios bastante bom ainda, né? E tudo isso, né, quando a gente olha para o setor, o principal, vamos dizer, país que a gente tem que ficar de olho, que é a referência para os preços de minério e para preço de aço também, é a China. E a gente teve recentemente os dados da indústria chinesa para o mês de setembro saindo, né? E o que a gente viu foi o crescimento de 11% na produção de aço. Então, a produção de aço na China vindo forte, indicando que tem um momento forte também na China. A gente viu os dados também de PIB essa semana da China vindo bastante bons aí, né? Reforçando que o país está se recuperando, né? A gente viu também, do lado da atividade, a atividade industrial crescendo 7% na comparação anual, contra uma expectativa de 5,8% também. Então, a indústria chinesa vindo melhor do que se esperava pelo mercado. As vendas no varejo crescendo 3,3% na comparação anual em setembro, em comparação a uma previsão de 1,8%, também reforçando um bom momento da economia chinesa. E aqui, na parte de investimento de capital, né? Então, em inglês a gente fala Fixed Asset Investment, né? E também no setor de construção na China. Então, a gente está falando aqui investimentos em maquinário pesado, na indústria pesada, indústria de base e também na construção. A gente vê aqui que na indústria de base o crescimento aí de 0,8% na comparação anual também. Então, a indústria de base na China também crescendo. E quando a gente olha para os dados do mercado de construção, a gente tem aqui um indicador interessante que mostra também o momento que o mercado de construção chinês vive, com crescimento aí para os empréstimos para o mercado de construção de 5,6% na comparação anual, também indicando que a demanda no setor de construção chinês também continua melhorando, né? Então, olhando para esses dados de atividade da China, eles influenciam aqui a demanda na China e, por consequência, os preços de minério de ferro, os preços de carvão e das outras principais commodities, né? Então, a gente está falando aqui que esses dados eles são benéficos para o momento de preço e também de volume do lado de lá. Então, o que a gente estava falando do preço de minério de ferro aí, mais de $130 por tonelada agora, isso continua sendo beneficiado, assim como o preço do aço, mantendo aí, dando um bom momento para a CSN continuar gerando bons resultados daqui para frente, tá? Então, pessoal, acho que o último tema que eu queria tratar com vocês aqui é sobre a mineração da CSN, que ela falou que ia fazer o IPO. A CSN ela veio ao mercado e tem
o plano de fazer o IPO da Casa de Pedra, né, que é o nome da sua principal mina, ou da CSN Mineração, como ela está falando. Ela já tentou fazer isso 10 anos atrás e naquele momento ela prometia, a produção de minério estava em 31 milhões de toneladas por ano e eles tinham uma perspectiva de crescer exponencialmente essa produção ao longo dos anos, né? 10 anos depois, continuamos com a produção na faixa de 34 milhões de toneladas, então cresceu só 10%. Né? Então, o mercado já conhece essa história do IPO da mineração da CSN, né? Se prometeu muito e se entregou pouco em relação à mineração da CSN, então existe bastante ceticismo em relação a essa operação. Então, além disso, o mercado tem uma certa desconfiança em relação ao controlador, em relação ao Benjamin Steinbrück, também, que ele é bastante presente ali no dia a dia da empresa, controla bastante as decisões, né? E tem uma fama um tanto quanto polêmica, a gente pode chamar. Ele é uma figura um pouco polêmica ali, toma decisões às vezes que os analistas do mercado não concordam tanto, né? O fato é que se prometeu lá atrás e não se entregou, né? Então, se esse IPO for sair, vai ser benéfico para a CSN, ela vai botar um dinheiro em caixa, vai ajudar ela a reduzir a sua alavancagem, né? Porém, vai sair com desconto. O mercado ele não vai falar agora, eu não vou pagar para ver. Se você quer sair com esse ativo, se você quer que eu pague, né, para entrar para ser sócio dessa sua empresa, você vai ter que me oferecer um desconto aqui, porque eu já te conheço faz bastante tempo, né? A CSN faz mais de 10 anos, aí, muito mais do que isso. O mercado tem uma relação de longa data com o Steinbrück, com o pessoal da CSN, e eles têm bastante desconfiança. Então, positivo, sair, porém, acredito que deve ter dificuldade aí em sair em um preço que o Steinbrück queira. Então, pode ser que, se não, eu acho muito difícil sair esse ano, não posso comer minha língua aqui, mas acho que é uma operação aí que pode ficar para o ano que vem, provavelmente, tá bom? A gente tem outro IPO grande que é o da Redditor, provavelmente vem nesse ano, se fala aí de coisa de 10 milhões de reais. Acho que acredito que esse é mais provável do que é da Casa de Pedra, justamente pelo fato da desconfiança que o mercado tem com o Benjamin, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários abaixo, por favor, tá? E isso aqui, né, então essa análise CSN aqui acabou ficando um pouquinho mais longa. Tenho feito vídeos aí tentando chegar nos 10 minutos, 15 minutos. Hoje me estendi aqui para mostrar para vocês realmente, né, um pouquinho mais de profundidade sobre essa empresa. Então, aqui na Levante eu assino a série Growth Stocks, né? Temos o Eduardo Guimarães assinando a série Small Caps, Melhores Ações, o Rafael Bevilacqua assinando Bolsa 3.0, entre outras séries como Carta do Estrategista, né? Então a gente tem bastante conteúdo. Essas séries, tudo isso que você viu aqui, a gente entrega para você com ainda mais profundidade. Então eu queria fazer um convite, eu deixei na descrição desse vídeo para você um link. Você clica lá, entra no site Levante, navega um pouquinho, conhece um pouquinho mais sobre as nossas séries, tá bom? O nosso pessoal do atendimento está online 24 horas por dia ali para tirar suas dúvidas e para você entender melhor qual produto que poderia se adequar melhor ao seu perfil. Então, não tem compromisso nenhum. Pergunta para o pessoal lá, pô, fiquei interessado em tal coisa, quero entender melhor o que me entregam aqui, né? Então, todas as nossas séries a gente entrega uma carteira recomendada e conteúdos diária e semanalmente para vocês, tá? Então, a gente gera bastante conteúdo aqui no YouTube, como esse vídeo de CSN bastante completo que eu acabei de fazer agora, mas lá vocês vão ter conteúdos em ainda mais profundidade, análises mais completas, assim como, né, as nossas recomendações, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!